Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Each of us were created by God. Cada um de nós foi criado por Deus. Não existem criações de segunda classe. Deus ama cada um de nós. E Ele quer que nós possamos receber todo o seu amor. Agora, quando olhamos para a Escritura, vemos que Deus não nos avalia olhando para o externo. Ou seja, como nós nos vemos no espelho, como as pessoas nos veem. A Bíblia é muito clara e diz que Deus olha para o interior da pessoa, para o coração. Por quê? Porque o coração é sinônimo da própria essência da pessoa, de como ela pensa. E sabemos que a forma de como alguém pensa pode determinar como ela acredita. Precisamos ser pessoas que, por meio da redenção do Messias, nossa mente seja mudada, que tenhamos a mente do Messias. E quando a tivermos, que nós não nos rebelemos e que façamos as obras do Messias. Essas coisas externas são de fato importantes, mas é a condição interna que dita. Agora, então, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 2. Livro de Romanos, capítulo 2. Paulo está falando aqui e ele vai fazer uma dicotomia, uma distinção entre o judeu e o gentio. E o que ele está realmente dizendo é uma condição do coração. Se alguém tem um coração circuncidado, que chega à fé, essa pessoa vai caminhar sendo obediente. Se essa pessoa, seja um judeu ou um gentio, se ela não experimentou a redenção, então não houve uma mudança em seu coração. Então, seu comportamento não refletirá a vontade de Deus. Ela não será mudada pelo amor de Deus. Ela não vai manifestar aquilo que seja agradável a Deus. Dito isso, resumo tudo numa pergunta. Você quer ser uma pessoa que agrada a Deus? Se você experimentou o amor de Deus, se entendeu a graça que foi dada a você pelo Messias, e se sabe como essa graça foi oferecida, o que ele teve que fazer para que a graça chegasse até você quando ele entregou sua vida. Se você sabe que zombaram dele, cuspiram nele, ele foi açoitado, espancado e finalmente crucificado, morto e enterrado. Mas por causa da justiça do Filho e de como seu sacrifício foi perfeito, constatamos que a Escritura diz que Deus o ressuscitou no terceiro dia, no primeiro dia da semana. E nós compreendemos por causa dessa vitória, e é exatamente disso que vamos falar na mensagem de hoje. Deus quer que vivamos uma vida gloriosa. Então, olhe comigo, como eu disse, no livro de Romanos, capítulo 2, vamos começar no versículo 17. Ele começa dizendo, se você é chamado de judeu. Aqui percebemos e veremos que é verdade o tempo todo, que há uma suposição de que aquele que é judeu vai entender e ter uma afinidade com relação à Torá. Na semana passada, falamos extensivamente sobre a Torá. Continuando, Paulo diz, se você é chamado de judeu, e se você acredita, se você confia, se você depende da lei, e se você se vangloria em Deus, quer dizer, se você o louva, você reconhece que Deus é grandioso e digno de ser louvado. Dando sequência, olhe agora para o versículo 18. Você conhece a vontade. Agora, o que a Escritura está fazendo, e que muitos comentaristas ignoram, é que percebemos algo muito importante.
pois vemos duas coisas juntas. E quais são elas? Bem, como ele mencionou em nosso primeiro versículo do estudo, versículo 17, houve uma ênfase na lei. Depois, no próximo versículo, no versículo 18, vemos que a vontade de Deus é mencionada. E entendemos que pela lei, ou seja, pela Escritura, pela palavra de Deus, que entendemos a vontade de Deus. Então, somente quando eu me submeter à palavra de Deus, que vou poder seguir a vontade de Deus. É uma verdade muito simples, mas muito profunda, que aprendemos neste versículo. Paulo então diz: você conhece a vontade e você aprova. Literalmente é o que essa palavra significa em grego. Você prova. Você prova o quê? As coisas excelentes. Agora, isso apenas nos diz que Deus, por meio de sua vontade, quer que vivamos de maneira excelente, extraordinária, de forma que se manifeste o reino. Deixe-me compartilhar com você novamente algo que muitas pessoas não sabem. Existe uma palavra muito conhecida que em português é Sião. Em hebraico e em muitos outros idiomas é Sion. Essa palavra Sião ou Sion, se tomarmos o mesmo radical e alterarmos algumas das características da gramática em hebraico, vamos descobrir que a mesma palavra se transforma em Mitsuyan, que significa excelência. Aquilo que é excelente diante de Deus. E é isso que Deus quer que façamos. Agora, além disso, ouça com atenção. Há uma relação inerente entre Sion, Sião e o reino. Assim, quando estou vivendo de maneira excelente, e é sobre isso que ele está falando, eu estarei expressando aquilo que pertence ao reino de Deus. E vemos que a Torá nos diz, nos instrui, como viver para fazer exatamente isso. Que nós aprovemos essas coisas excelentes. E aquele que, falando sobre a mesma pessoa, que foi educada, instruída na lei. Versículo 19. E se aqui alguém está sendo retratado, neste contexto, trata-se de um judeu. Está escrito, se essa pessoa, se você se convenceu que você é um guia para os cegos, uma luz para os que estão nas trevas. Veja que se fala aqui sobre pessoas que conhecem a verdade. Elas estão caminhando de acordo com a verdade e estão ajudando, impactando, influenciando outros para que possam, eles também, ter o mesmo testemunho, o mesmo comportamento. Agora, versículo 20, diz aqui que você também é algo como um instrutor de tolos, um professor de bebês, ou seja, um mestre de crianças. Ou seja, está se falando aqui sobre alguém que é jovem na fé, ou talvez simplesmente alguém que é imaturo para conhecer a palavra de Deus e as expectativas. Então ele nos fala sobre alguém que sabe das coisas e que está disposto a aceitar essas pessoas. Elas podem não ter nenhuma experiência na lei, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Esse é, pois, um guia para os tolos e as crianças tendo. Observe o que está escrito, tendo a aparência e o conhecimento. Do quê? Da verdade que está na lei. Uma outra coisa importante que Paulo faz, e lembre-se de quem fala não é Moisés, ao invés é o apóstolo Paulo, depois da experiência na estrada de Damasco. O que aconteceu? Ele criou um vínculo. Preste atenção, isso é vital. Se vamos ter uma perspectiva adequada para compreender este livro, a Nova Aliança, e também o livro que estamos particularmente estudando, o livro de Romanos, então o que vemos aqui é que há um vínculo de Paulo. Isso não é uma questão de debate ou opinião. Vemos isso nas Escrituras. Existe um vínculo entre saber a verdade e qual é essa verdade? Na lei. A lei é a verdade. E como dissemos na semana passada, somente quando eu me deixo ser guiado pelo Espírito Santo, somente depois disso, quando estou sob a sua unção, eu posso agir, e eu posso agir de maneira a manifestar a justiça. Ou seja, os justos padrões da lei.
Então é isso que Paulo está falando aqui. Agora, olhe no versículo 21. Está escrito: portanto, aqueles que ensinam outros a fazerem algo bom. Então você está ensinando outra pessoa, diz aqui, mas a você mesmo, você não ensina? Veja, você não deve ser bom somente para outra pessoa e dizer a ela o que fazer, dizer a ela o que este livro significa, dizer a ela que deve praticá-lo em sua vida. Você também deve estar ensinando isso a si mesmo, ou seja, aquilo que você aprende, você deve praticar em sua vida. Então, não é simplesmente se colocar em uma posição acima dos outros. Quero influenciar os outros, dizendo a eles o que fazer, mas também a si mesmo. Você deve reconhecer a verdade de Deus e deve querer praticá-la em sua própria vida. Continuando, Paulo diz, olhe na metade do versículo 21, aquele que prega que não se deve roubar. Você rouba? Você precisa fazer as mesmas coisas que você ensina. Caso contrário, como falamos na semana passada, você se torna um juiz e um hipócrita. E ao fazer isso, esse julgamento que você faz vai cair sobre você. As coisas que você diz aos outros de forma julgadora vai acabar levando, como Paulo disse na semana passada, vai acabar levando alguém à condenação. E nós não queremos condenação. Nós não queremos julgar as pessoas. Nós queremos ver as pessoas sendo levantadas na verdade de Deus, nos caminhos de Deus, caminhando sob a autoridade da Escritura, demonstrando que a unção do Espírito Santo está guiando você e capacitando você, instruindo você para essas coisas excelentes. E lembre-se que essas coisas excelentes são coisas que se relacionam com o reino de Deus. O reino é um lugar de excelência. E queremos demonstrar a excelência do reino agora, nessa era. Então, Paulo também diz, no versículo 22, aquele que diz, não cometa adultério. E depois ele fez uma pergunta, você está cometendo adultério? E aquele que detesta, que abomina ídolos, esse é um bom tema. E ele continua dizendo, você que abomina ídolos, finalizando, questiona, você está, sobretudo, roubando desses templos? Por que será que alguém se envolve em idolatrias? Essas pessoas são egoístas e geralmente fazem isso porque acreditam que essas práticas idólatras vão beneficiá-las de alguma forma. Elas estão dispostas a pagarem as pessoas, estão dispostas a comprar estátuas e outras coisas que não podem falar, que não veem, que não ouvem, que não têm nenhum poder, mas essas pessoas acreditam que se elas se curvarem, se elas realizarem atos religiosos para essas estátuas, o que acontece? Elas acreditam que isso vai beneficiá-las. Então vemos aqui que alguém está dizendo, eu abomino essa idolatria, para mim é repugnante, eu não gosto de nada disso. E então o que essas pessoas fazem? Elas entram e roubam dos templos para poderem vender os ídolos e se esquecerem. Elas são espertas, é isso que Paulo está dizendo. Se você for usar a idolatria para qualquer propósito, tanto faz se for para ficar rico, para ter algum tipo de bênção financeira para você, você não é melhor do que aqueles que estejam se envolvendo em idolatria. Então, não roube os ídolos. Versículo 23. Aquele que, na lei, se gloria por meio da transgressão. Então aqui vemos alguém que se vangloria na lei, embora transgredindo a lei. Então eles se gloriam na lei. Eles dizem como a lei é boa. E realmente ela é boa, ela é maravilhosa, ela é necessária para que possamos obedecer a Deus, para fazermos a sua vontade, para sermos ricos de boas obras. Sim, devemos ter uma vida que seja cheia do fruto de Deus, do fruto do Espírito, onde façamos coisas boas. E Paulo segue, aquele que na lei se gloria e por meio de transgressões da lei, o que essa pessoa faz? Ela desonra a Deus. Precisamos então nos perguntar, será que estou falando de forma muito religiosa?
Será que estou usando o linguajar correto? Mas quando se trata de comportamento, eu estou transgredindo a palavra de Deus. Eu não estou caminhando em obediência. Eu não estou colocando em prática o que a Escritura diz. Ao invés, estou transgredindo a lei. E como ele diz aqui, aquele que faz isso desonra a Deus. Versículo 24. Porque o nome de Deus, aquela pessoa que age desse jeito, como resultado, o nome de Deus, por causa de vocês, é blasfemado. Onde? Entre as nações. Acho que é importante destacar essa parte porque vemos algo importante aqui. Lembra de como começamos hoje? Vocês que são judeus. Precisamos nos lembrar de que a comunidade judaica, Deus a separou para um propósito. E qual é esse propósito? Todos vocês já sabem, para ser luz para as nações. Isso quer ser um influenciador de Deus, ser aquele que recebe a verdade de Deus e pega essa verdade e a compartilha com as pessoas. É disso que se trata ser luz para as nações. Voltemos agora à aliança abraâmica. Abraão foi o primeiro judeu, e a nação que veio dele, o povo judeu, vemos que eles deveriam ser aqueles que abençoam as nações. Eles os abençoam com a verdade para que eles possam viver e agir de maneira a provocar as promessas de Deus, para que eles recebam essas coisas excelentes, coisas que estão relacionadas às bênçãos do reino, mesmo agora neste mundo. Este era o testemunho que Deus tinha para Israel. Então Paulo diz, quando você transgride a lei, você não apenas desonra a Deus, mas você também blasfema contra ele entre as nações, assim como está escrito. Agora passamos para o versículo 25, que é quando esta dicotomia, esta distinção, será introduzida nesta última parte do capítulo 2. Paulo vai nos revelar que não é sobre como você foi criado, se você foi considerado e criado como judeu, ou se você foi considerado e criado como gentio, mas é isso que excita a Deus. Não é nisso que ele está interessado. Observe o que está escrito aqui. Olhe atentamente para nosso texto, versículo 25. Paulo diz, por quê? O que dá a ideia de, por um lado, a circuncisão tem valor. Por que ele disse isso? Porque a circuncisão tem uma mensagem. Ele não está dizendo que o ato físico de cortar, de remover, tem um benefício. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a circuncisão tem vantagens. Por quê? Porque ela anuncia uma mensagem. E qual é essa mensagem? Sabe, quando você remove a orlá, que é o prepúcio, essa pele morre. E o ensinamento é que, de acordo com a lei judaica, aquele pedaço de pele deve ser enterrado, não simplesmente jogado fora ou descartado, mas há uma exigência absoluta, de acordo com a lei judaica, que ele seja enterrado. Por quê? Porque esse ato nos ensina qual é a mensagem da circuncisão. A circuncisão é a morte da carne. Você é circuncidado, essa carne morre, logo ela deve ser enterrada. Quem foi o primeiro circuncidado? Obviamente, foi Abraão. E o que isso revela? Veremos isso nas próximas semanas. Abraão era um homem de fé. Veja agora a mensagem. Não são as obras da lei que causam a morte da carne. Não é a obediência que traz a morte a essa natureza carnal. Mas então, o que traz? Bem, nós vemos o que é mostrado por Abraão, o que é ensinado a respeito dele. Abraão foi circuncidado não por causa da lei. A lei não existia até 400 anos depois. Abraão foi circuncidado porque ele tinha fé. E aqui aprendemos que pela fé, quando caminhamos na fé, nós matamos a carne. Por isso está escrito aqui, olhe novamente em nosso texto, versículo 25. Porque a circuncisão para os profetas, se a lei você pratica, mas se por outro lado, se você não está obedecendo à lei ou caminhando na vontade de Deus, diz aqui, se você é um transgressor da lei, se for esse o caso,
Então, de que serve essa circuncisão? Você não está transmitindo a mensagem da circuncisão, que é: a carne morre de acordo com a fé, porque você não está caminhando na fé. Então, Paulo continua na metade do versículo 25, a sua circuncisão se torna incircuncisão. Agora, veja aqui algo que é muito importante. A palavra usada para se tornar é a palavra grega gigonen. E por que isso é importante? Porque ela se encontra no tempo perfeito. Veja o que ela diz. Se você, no passado, não estiver caminhando em obediência, então você pode ser circuncidado externamente. Porém, essa circuncisão externa não terá nenhum tipo de proveito. E ela não vai anunciar a verdade. Então, o que ela é? Bem, Paulo diz que ela é considerada uma incircuncisão. E isso é verdade no passado, mesmo se você a tivesse, se você não estivesse manifestando a vontade de Deus, você se torna uma pedra de tropeço, você se torna uma ofensa, você se torna uma pessoa que traz desonra a Deus. É o que ele está dizendo aqui quando diz: a sua circuncisão será entendida como se torna. E isso significa que é no passado, que é agora e que vai continuar. Se não houver arrependimento, nenhuma mudança será contabilizada como incircuncisão. E agora, versículo 26, portanto, se. E agora ele está falando não do judeu que foi circuncidado, mas do gentil. Paulo declara: portanto, se o incircunciso, as coisas justas. Então entendemos que ele pode ser incircunciso, mas o que ele está fazendo? Se as coisas justas da lei ele guarda, embora ele seja incircunciso, ele é um gentio, mas ele está fazendo uma coisa. O que ele está fazendo? Ele está caminhando nos caminhos justos da lei. É sobre isso que Paulo vai falar daqui a alguns meses, quando entrarmos no capítulo 8. Eu até já mencionei isso na semana passada, quando Paulo fala sobre aqueles que não andam na carne, mas sim no Espírito. Eles estão demonstrando, eles estão cumprindo os justos requisitos da lei. Por meio de quem? Do Espírito de Deus. Então, mais uma vez ele diz: este que é incircunciso, mas as coisas justas da lei ele guarda, prossegue. A sua incircuncisão não deve ser considerada como circuncisão. Ou seja, mesmo que ele seja incircunciso, o seu comportamento justo, as suas ações que estão de acordo com a verdade de Deus, embora ele seja incircunciso exteriormente, Deus o vê como circuncidado. Mas é mais do que isso. Olha agora no versículo 27, aquele que é. E ele usa essa mesma palavra que significa naturalmente incircunciso. Na carne, ao natural, ele é incircunciso. Mas este que está, e ele fala aqui de uma forma geral, que está obedecendo, ele está cumprindo. Num sentido geral, ele está cumprindo a lei. Por isso, esse que é incircunciso, mas que está andando na lei, ele julgará. Julgará quem? Julgará vocês, aqueles que pela letra. Ou seja, você tem como provar que é filho de Deus porque você é judeu. E você também foi circuncidado. Então você tem os documentos e a circuncisão que atestam o fato de que você é judeu. Mas por outro lado, o que você é? Você será julgado por ele porque você é um transgressor da lei. O que ele vai dizer daqui a pouco é realmente importante. E precisamos entender, por fim, por que as pessoas que vieram de Abraão foram chamadas de judeus. Porque o termo Judá, que inclusive já mencionei anteriormente, é uma palavra que fala sobre dar graças especificamente a Deus, aquele que o louva, que o adora, que quer exaltar o nome de Deus. E esse é justamente o problema. Só porque alguém é judeu biologicamente, se ele não está fazendo aquilo que Deus chama seu povo a fazer,
ele realmente não faz parte da família de Deus. Pois Deus não olha para o lado de fora, onde se tem uma prova física, por meio de uma circuncisão e alguns documentos, ou que venha de uma descendência que prova que ele é judeu. Isso não impressiona Deus. Não há nada de errado com isso. Mas isso não impressiona Deus. Por quê? Deus não se concentra nas coisas externas. Assim, ficamos sabendo, olhe agora para o próximo versículo, versículo 28. Ele diz, porque não é aquilo que é manifestado. Aqui, a palavra manifestar significa literalmente, neste contexto, externo. Então, não é aquele que é manifestado, que é externo, que faz um judeu, nem externamente. É a mesma palavra, algo que está sendo manifestado, o que é externo na carne. Aqui ele fala da circuncisão. Então, só porque alguém é circuncidado externamente, precisamos nos lembrar de algo. Qual é o propósito de uma circuncisão? Lembre-se de Abraão. Em Gênesis 15, versículo 6, uma passagem importante que Paulo vai destacar bastante no futuro, nesta mesma epístola aos Romanos. Nela está escrito que Abraão acreditava em Deus. E essa fé que ele tinha, essa fé lhe foi reconhecida como justiça, retidão. Não é simplesmente o fato de alguém ser circuncidado. Paulo ressalta que não é a circuncisão externa. Agora, olhe para o nosso último versículo. Ele diz, mas é hidden. Ou seja, você não pode ver com seus olhos a coisa interior que faz de alguém um judeu. A circuncisão. E observe o que vem a seguir. A circuncisão do coração, no espírito. Não na letra, cujo louvor. Alguém faz esse louvor. Ele não está tentando impressionar os homens. Mas aquele que tem um coração circuncidado, não no exterior, mas por dentro. Finalizando, diz, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus. A minha pergunta final para você é esta. É isso que você quer? Você está buscando louvar a Deus ou você está tentando impressionar aos homens? A resposta para essa pergunta diz muito sobre sua condição espiritual. Shalom. Your spiritual condition. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.